Fala aí, seu Zé Goiaba, tudo bom com vocês? Esses dias eu tava no Twitter e tava rolando uma espécie de trend, em que a galera postava algumas cenas de um filme e falava assim: vocês pegam pesado demais com esse filme. Ou seja, a pessoa tava dizendo que aquele filme ali não é tão ruim quanto as pessoas em geral tratam ele. E tinha gente falando de todo tipo de filme aí que é criticado. Thor, Amor e Trovão, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Homem-Aranha 3... Só que teve um filme que estavam defendendo nessa trend que me chamou a atenção e me deixou pensando. O espetacular Homem-Aranha 2. E esse filme sempre me deixou bem dividido, pra ser sincero, porque eu assisti quando eu era criança, quando lançou eu tinha 11 anos, e o Homem-Aranha sempre foi meu super-herói favorito, então era muito fácil pra mim gostar desse filme. Eu não tinha um senso crítico cinematográfico muito desenvolvido com 11 anos. Só que desde sempre as pessoas tacam o pau nesse filme, e eu entendo perfeitamente as críticas. Depois que eu reassisti ele mais velho, eu percebi que realmente é um filme muito problemático. Só que mesmo com todos os problemas, que eu não vou deixar de citar nesse vídeo, esse filme ainda tem um negocinho especial que em algum lugar lá no fundo me faz gostar dele. Talvez isso seja a memória afetiva falando, mas eu vou tentar te mostrar por que esse filme tem um lugarzinho no meu coração. E eu não tenho a pretensão de querer te convencer de que esse filme é injustiçado, que na verdade ele é uma obra-prima. Não, essa não é a minha intenção. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a Spider-Man. Bom, o espetacular Homem-Aranha 2 chegou para poder dar continuidade à história que tinha começado em O Espetacular Homem-Aranha, de 2012, que na minha opinião é um ótimo filme, apesar de ter alguns defeitos bem nítidos para mim. Se tem uma coisa que a Sony errou feio nesses dois filmes, foi querer mostrar a história dos pais do Peter Parker. Criar todo esse background do Peter querer ir atrás dos pais dele e toda essa história cabulosa por trás, sendo que, sinceramente, ninguém quer saber dos pais do Peter Parker. Tipo, ninguém liga pra eles. Sério. Mesmo assim, a Sony insistiu com essa ideia e o espetacular Homem-Aranha 2 começa com o Richard e a Mary Parker tendo que fugir, deixando o Peter na casa dos tios e depois um acidente cabuloso de avião que faz com que os dois morressem. Pra quem não lembra, aqui nessa história o pai do Peter era um cientista importante na Oscorp, que estava fazendo uma pesquisa e por algum motivo teve que fugir. Aqui nessa cena a gente vê que os dois estavam sendo perseguidos e foram assassinados, e é basicamente só pra isso que serve essa cena. Sinceramente eu acho que não tinha necessidade de começar o filme desse jeito. Mais uma vez é a Sony querendo empurrar essa trama pra gente. Mas é logo depois disso que o filme começa de verdade. Pô, sério, essa cena inicial aqui do Homem-Aranha pela cidade é incrível. É o Homem-Aranha no seu estado de perfeição cinematográfica, sério. Olha essa cena, olha esse traje, cara. Se tem uma coisa que não dá pra criticar nesse filme é o traje. É simplesmente perfeito. É o traje perfeito de Homem-Aranha, não tem discussão. E um elogio que eu tenho não só pra essa cena, mas pro filme inteiro, é que ele é muito bonito. O filme o tempo todo é visualmente lindo. É colorido, simpático, eles conseguem passar a sensação de conforto e alegria que o Homem-Aranha passa. Apesar de nessa cena aqui o Homem-Aranha ser um pouquinho irresponsável, porque os criminosos saem causando 1 milhão de acidentes, ele combatendo o crime é muito legal de ver. Oi, eu sou o Homem-Aranha, pode me chamar de cabeça de teia ou de espetacular, só não me chama de meu amor, tá me entendido? E isso pra mim é a principal qualidade do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Ele é muito engraçado o tempo todo, parece que ele tá sempre alegre, sempre pra cima, fazendo uma piadinha atrás da outra. Bem diferente do Homem-Aranha do Tobey Maguire, que era sempre muito sério o tempo todo. Enfim, toda a dinâmica dessa abertura do filme é muito boa. Se você for muito chato e detalhista, tem coisas ali que dá pra mexer, mas no geral é um começo de filme muito bom. E é depois dessa primeira cena que a gente começa a ver o drama pessoal do Peter, que já vem do filme anterior, quando seu sogrão pediu pra ele ficar longe da Gwen, pra proteger ela dos perigos da vida de Homem-Aranha, e ele desobedeceu. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, mas eu gosto de como essa questão é mostrada no filme. Tem gente que acha chato esses desenvolvimentos de par romântico nos filmes de heróis, mas em geral eu gosto muito. Talvez isso seja porque eu sou um cara que gosta de assistir filmes de romance em geral, mas esse casal aqui em específico é muito bom. O Andrew Garfield e a Emma Stone têm uma química muito boa. Os dois estavam namorando na vida real na época desse filme, então tudo contribuiu para que o casal fosse muito bem feito na tela.
E essa questão do Peter ser assombrado pelo fantasma do pai da Gwen faz muito sentido. E eu não acho que é uma coisa simples, que o Peter foi egoísta ou infantil de não se afastar dela. É uma coisa muito complicada e durante o filme mesmo, essa questão é desenvolvida de um jeito estranho. O Peter fica seguindo ela, parece que ele quer voltar de qualquer jeito e ela tá conseguindo seguir em frente sem ele, vai se mudar pra Inglaterra. Enfim, é complicado. Eu vou deixar pra falar mais sobre isso lá pra frente. Vou acabar com luz. E todo mundo dessa cidade vai saber como é viver no meu mundo. Um mundo sem poder e energia. Um mundo sem misericórdia. Um mundo sem o Homem-Aranha. Vamos falar então sobre o vilão título desse filme, o Electro, interpretado pelo Jamie Foxx. Bom, esse Electro é uma bosta. Vamos lá, eu entendo esse vilão, eu acho que o background dele de ser um cara muito solitário, muito inteligente, mas muito desprezado, que é um fã maluco do Homem-Aranha, essa história de origem poderia render um vilão bom. Só que a forma como ele é mostrado nesse filme, desde a primeira cena que ele aparece, é tão caricata e ridícula que te irrita. Faz justamente o contrário do que deveria fazer. Eu acho que a proposta desse personagem devia ser fazer o público sentir empatia por ele, mostrar como a história dele é triste e te fazer entender ele. Mas desde o início, o filme não faz questão nenhuma de fazer você gostar desse personagem. No máximo você fica um pouco puto com o chefe dele sendo um babaca, mas só isso. E aí a gente tem aquela cena da Times Square, que é um negócio muito esquisito e bobo. A motivação do cara pra ser um vilão e querer matar todo mundo é só porque o Homem-Aranha esqueceu o nome dele, cara. Isso é muito bobo. Eu sei que, analisando mais a fundo, você pode interpretar que ele estava recebendo a atenção que ele sempre quis receber a vida toda e o Homem-Aranha chegou lá e ofuscou isso, roubando a atenção pra ele. Mas analisando como um todo, a motivação do Electro nesse filme inteiro é muito ruim, é muito boba, muito fraca. Você não consegue sentir seriedade naquele vilão. Por mais que a gente veja ele passando por traumas, não faz sentido aquele cara bonzinho de antes virar esse vilãozão. Eu não consigo comprar. E eu acho isso uma pena, porque essa cena da Times Square, por exemplo, é linda, visualmente é incrível. Os poderes do Electro, as luzes da cidade, até o visual do Electro, que tem muita gente que acha ruim, eu acho que combina com a temática aqui dessa cena. Outra coisa que eu esqueci de elogiar, a trilha sonora desse filme é sensacional. Hans Zimmer, né? Sempre foda. A música do Homem-Aranha já tinha no outro e é muito boa. E nesse filme eu gosto muito da música tema do Electro também. É um negócio meio eletrônico, assustador, que passa a vibe certa. Mudando de página agora, eu quero falar sobre um outro personagem desse filme que, digamos que, não é meu favorito. É o Harry Osborn. Bom, as minhas referências de Harry Osborn são o do James Franco, da trilogia do Sam Raimi, e os dos desenhos do Espetacular Homem-Aranha e o Ultimate Spider-Man. E de todas essas versões, a desse filme é disparada a mais irritante. Sério, eu tenho vontade de dar um soco nesse Harry. Desde o momento em que ele aparece no filme, ele não é simpático com o público em nenhum momento. Desde o início você já desgosta dele e no decorrer do filme ele só vai ficando mais babaca. Esse personagem me irrita, eu não consigo gostar dele. Se eu pudesse reescrever esse filme, eu acho que eu ia excluir o Harry, porque sinceramente eu não consigo ver nada que funciona nesse personagem. Nada. Aqui nessa história o Harry tem uma doença genética muito fodida que matou o pai dele e tá matando ele também. Então ele descobre que o pai dele tinha encontrado a cura para essa doença e estava na pesquisa do Richard Parker, o pai do Peter, com as aranhas. E aí o Harry percebe por A mais B que o Homem-Aranha foi uma cobaia desse experimento, e é por isso que ele tem os poderes. Então o Harry precisa do sangue do Homem-Aranha para poder se curar da doença. E aí aqui, o filme faz uma coisa muito boba, que é o seguinte: o Harry deduz que o Peter conhece o Homem-Aranha só porque ele tirou uma foto dele a não sei quantos metros de distância. Sério. Isso não é extremamente bobo? O Harry achar que o Peter conhece o Homem-Aranha e consegue entrar em contato com ele só por causa disso? Não faz muito sentido pra mim. E outra coisa, o Peter age bastante errado aqui. Ele nega esse pedido porque o sangue dele pode matar o Harry, mas ele já tá morrendo. Então por que ele nega? Essa justificativa de que poderia acontecer uma coisa pior, pra mim não faz sentido. O que é pior do que morrer? Outra coisa que eu não consigo conceber é essa cena do Homem-Aranha indo falar pro Harry que não pode dar o sangue pra ele. Por que ele fez isso? Tipo, não era muito mais fácil só não fazer nada? Por que ele decidiu ir falar com o Harry? Qual que era a necessidade? Se ele não fizesse nada, o Harry não ia ficar com raiva dele, afinal, ele devia saber que a chance do Peter conseguir falar com o Homem-Aranha era muito baixa.
Sério, eu não consigo entender essa cena. Pra mim ela é completamente bizonha. Se você for olhar, durante esse filme o Peter toma várias decisões esquisitas e controversas. Essa questão do Harry é uma delas. Ele deixa o Electro ser capturado pela polícia para eles fazerem experimentos com ele. Ele não consegue se afastar da Gwen e, vamos falar a verdade, ele nem tenta pra valer. E nessa insistência da Sony de querer enfiar goela abaixo na gente essa história dos pais do Peter, eles inventam uma coisa que eu considero uma atrocidade na história do Homem-Aranha, que é o fato de esse Peter Parker ser basicamente o escolhido. Como foi o pai dele que desenvolveu as aranhas, ele colocou o DNA dele nelas, e só o Peter poderia ser compatível com o poder. Então basicamente ele é o escolhido, no estilo Luke Skywalker, Neo do Matrix, e isso quebra bastante o personagem do Homem-Aranha. Sabe, grande parte do carisma do Homem-Aranha é o fato de você conseguir se ver nele. Ele é um cara normal, ele não é um alienígena ou um bilionário, ele é um moleque nerdola, órfão, pobre, que um dia ganhou poderes. E você transformar ele no escolhido quebra isso completamente. Fora que essa trama não é ruim por si só, eu vou repetir, absolutamente ninguém quer saber do pai do Peter Parker, ninguém, velho. E eu nem queria comentar essa bosta dessa cena aqui, mas não dá pra ignorar. Sério, que merda é essa? O pai do Peter fez um laboratório secreto embaixo da Terra? Que isso, velho? Virou Missão Impossível agora? 007? Só me explica por quê, na moral. Bom, antes de me aproximar do final do filme, eu quero dar um pouco mais de destaque para as qualidades dele. Porque eu tô alguns minutos só esculachando e o intuito desse vídeo era justamente defender. Mas vamos lá, o visual desse filme é incrível. Tudo é lindo, te deixa confortável enquanto assiste, eu acho que a intenção é justamente essa. Passar uma sensação alegre e tranquila só através das cores, e isso funciona muito bem. Eu adoro o Peter e a Gwen do Andrew Garfield e da Emma Stone, sério, eu gosto muito desse casal, os atores são ótimos, a química entre eles é sensacional. A forma como o filme trata esse dilema do Peter, apesar de ter os seus defeitos, eu acho que funciona. Faz você se sentir conectado com os dois e entender os dois lados, tanto do Peter que não consegue tirar o peso da consciência, quanto da Gwen que não concorda com isso. Enfim, a relação dos dois é algo que puxa esse filme pra cima. A tia May, da Sally Field, também é impecável, os diálogos dela com o Peter, tudo é muito bom. Tem uma cena dos dois discutindo sobre lavar roupa, que é hilária. Na última vez que você lavou roupa, ficou tudo azul e vermelho. Aquilo foi um engano. É que eu tava querendo lavar a bandeira americana. Eu acho que a relação deles funciona muito bem. O único defeito que tem pra mim é o fato de o filme não explorar isso mais, sabe? É tudo muito pouco desenvolvido, mas o que tem é bom. E por último eu quero voltar no Electro, que apesar dos problemas de construção que esse personagem tem, a ideia por trás é boa. É um personagem que tem uma base de onde tirar aquilo ali. É um cara extremamente solitário, sozinho, inteligente pra cacete, mas que não recebe o valor que tem. E pra tentar compensar esse vazio dele, ele gasta muito tempo admirando o Homem-Aranha. É uma espécie de amigo imaginário dele, apesar de não ser exatamente imaginário. Enfim, é um personagem que tem uma ideia por trás. Tem uma história triste, assim como o Peter. Talvez se o Peter não tivesse tido os grandes poderes e responsabilidades, ele poderia ter acabado assim também, quem sabe. Mas a forma como essa ideia do Electro é tirada do papel e colocada na tela é ridícula, horrível. Chega a ser tosco, infelizmente. E bom, a gente já tá chegando mais pro final do filme, e uma coisa que já dá pra concluir é que ele é bem lento. A gente teve ação na abertura do filme e na cena da Times Square, e agora a gente já vai pra batalha final. Isso eu considero um probleminha do filme. Ele é bem apressado na ação. Por mais que eu goste de algumas subtramas, é muito subplot excessivo que preenche o espaço e rouba tempo de tela do plot principal do filme. E no fim das contas, os dois vilões acabam sendo muito mal desenvolvidos. Mas enfim, depois que o Homem-Aranha negou seu pedido, o Harry decidiu se juntar com o Electro para matar o Teioso. O Harry tomou o veneno das aranhas que encontrou na Oscorp e se transformou no Duende Verde. Então o Electro desliga a energia da cidade e o Homem-Aranha vai atrás dele. A gente tem uma cena legal da luta dos dois, o nosso Miranha consegue matar o Electro e aí acontece a fatídica cena. O Harry, agora como Duende Verde, aparece, pega a Gwen e joga ela do alto de uma torre. O Homem-Aranha tenta de tudo para conseguir pegar ela, mas não consegue.
É uma cena muito bonita dela caindo. E mesmo depois de tantos anos, essa cena ainda mexe comigo. Ainda não me desce legal. E isso não é uma crítica à escolha criativa de matar a personagem. Eu respeito essa decisão. Mas porra, é tão triste, velho. Sério? Até hoje assistir essa cena é difícil. Eu não sei se é pessoal comigo, porque eu gostava muito desses dois, mas é foda. É foda. E é a consequência de todo aquele dilema que o Peter teve durante o filme. Ele sabia que ter a Gwen na vida dele era um perigo pra ela. Ele tentou se afastar dela, mas não conseguiu. E não é fácil, eu não acho que seja simplesmente dizer que ela morreu por irresponsabilidade dele. Porque mesmo que tenha sido, escolher se afastar da pessoa que você ama, por qualquer motivo que seja, não é uma decisão fácil. Nem na vida real, nem no filme do Homem-Aranha. E eu acho que o Andrew Garfield é tão subestimado nesses dois filmes. Eu acho que as pessoas começaram a valorizar mais ele depois que saiu No Way Home, e eu fico feliz com isso. Mas aqui nessa cena, ele arrebenta na atuação. Você consegue sentir como se também tivesse perdido uma pessoa importante. Fica comigo, fica comigo. Fica comigo, fica comigo. Fica comigo. Gwen. Não, por favor, por favor. Eu não posso viver sem você. Aqui no filme a gente tem uma espécie de epílogo, que retrata o luto do Peter e o sentimento de culpa que ele sente. A gente vê na postura dele, a forma como ele vai no túmulo da Gwen todos os dias durante meses, e como ele perdeu a esperança que era o que o Homem-Aranha representava. No início do filme, quando ele e a Gwen terminam, o Homem-Aranha começa a agir mais, talvez para se manter mais ocupado. Mas agora ele some. É como se ele não conseguisse mais ver sentido em proteger as pessoas, sendo que ele não conseguiu proteger a pessoa que ele mais amava. E a cena final do filme é a superação dessa dificuldade, de um jeito que eu não consigo tirar nem pôr nada. É o Homem-Aranha de volta, trazendo justamente um sentimento de esperança. E não, eu não pulei a explicação de como o Peter decidiu voltar. Na verdade aconteceu de um jeito bem simples, com o comentário da tia May, que entende melhor do que qualquer um sobre o que é perder uma pessoa amada, e com o Peter assistindo a gravação do discurso da Gwen na formatura. Ele percebe que não se pode perder a esperança, porque mesmo nos dias mais difíceis, nas situações mais complicadas, a gente tem que lembrar de quem nós somos e quem nós deveríamos ser. Sabia que ia voltar. Valeu por me representar. Você é o garoto mais corajoso que eu já conheci. E fica com esse idiota. Vai ficar com a sua mãe, tá? Tá legal. Sai daqui, vai. Esse final do filme é muito bonito, na minha opinião. Passa uma mensagem sobre superação, e esse Homem-Aranha do Andrew nos dois filmes tem muito essa pegada emocional, e eu gosto. A verdade é que tem muita gente que não gosta do Peter do Andrew simplesmente porque ele não é o Tobey Maguire, e ele não é mesmo, é outro personagem. E as pessoas têm dificuldade em aceitar as mudanças. Enfim, esse filme é muito problemático, eu espero que eu tenha conseguido falar da maioria dos problemas aqui, mas apesar disso, ele ainda é um filme que tem um lugarzinho especial no meu coração.